menina tão animada. É o do Igor. E agora, que eu não sei qual é. Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo Tudo. Isso aí. Joia, joia. Duda, vocês já terminaram? As meninas também. Agora quem vai apresentar é Guilherme, Anthony e Methel, né? Acho que é, professora, a gente já acabou nossa apresentação. O grupo de Igor, falta terminar um pedacinho, não falta? Deixa eu ver aqui. Falta. Falta só um pedacinho. Isso. Mas... deixa eu ver. Guilherme, Anthony e Methel. Bom dia, professor. Bom dia. Caraca, que frio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que eu estou abrindo o de vocês. Acho que foi... vocês enviaram para mim. Vocês vão apresentar hoje, né, Guilherme? Aham. De Eu que te vocês é... mandei. Eu o de mandei vocês é... o de vocês é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. blocos, a importância Esse dos aqui blocos mesmo. econômicos. A importância é esse aqui mesmo. Já está na tela já. Direitinho. Tô esperando o Anthony e o Matt. Isso já está na tela. O Matt já tá aqui, só falta o Anthony. Lembrando que eu quero as câmeras ligadas, galerinha. Tá muito frio aí, Guilherme? Tá mesmo. Caramba, velho. Não, eu fui trabalhar, né, com meu pai no sábado. Aí fui instalar 3A, né, ajudando ele. Aí veio aquela chuvisquinha e aquele vento assim, ó. Aí eu falei, que frio, velho. Você tá doido. Isso. Bom, deixa eu fazer a chamada logo. Vinte e 25/8. Ana Beatriz. Aqui. Ana Liz. Anthony. Anthony chegou? Eu não. Ah, velho. Guilherme. Presente. Igor. Ah, não, Igor. Isabela. Aqui. Isabelle. Cálita. Presente. Luiz Henrique. Luísa. Luna. Presente. Maria Eduarda. Presente. E Methel. Tô aqui.
Ô, Cálita, Luna e Isabelle. Vocês, gente, e Isabelle não participou da apresentação do trabalho. Vocês comunicaram a ela que ela perdeu nota? Professora, eu falei com ela falou que, tipo, sei lá, ela não demonstrou muito interesse, não. Oxe. Pois é, essa atividade ela já perdeu nota, né? Lembrando que tem gente devendo, tem gente. Eu falei com ela não falou muita coisa, não. Pois é. Aí vocês faltam finalizar, não é isso, Cálita? Sim. Só as curiosidades, professora. Só faltam as curiosidades, né? Isso. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. De Igor. Isso. Misericórdia. Tem muita coisa, tem que dar limpeza nisso. Será que é esse? Não. Não. Por que não abriu? Isso, está aberto. Abriu na página de vocês? Professor, só abriu a página do Zoom. Hein? Então, peraí. Deixa eu voltar aqui com vocês. Por quê? Aqui, peraí que eu vou compartilhar de novo. Aqui. Foi agora? Foi. Foi, né? Então, peraí. Aqui vocês já falaram. Aí aqui, a organização política administrativa. Eu acho que vocês faltam falar isso aqui, ó. Das instituições. Tá, Cálita? Foi aí, ó. Foi aí. Isso. Aqui, ó. Organização política administrativa da União Europeia. Pode terminar, que aí o outro grupo já apresenta. Bora? Vamos? Luna, Vai. pode ir. Organização Política e Administrativa da União Europeia. O governo da União Europeia tem sido sempre colocado entre o modelo da Conferência Intergovernamental, em que os Estados têm todos os seus privilégios, e o modelo supranacional, em que uma parte da soberania dos Estados é delegado para a União. E a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia são as instituições do Parlamento Europeu. Cálita agora. Os outros órgãos. Banco Europeu de Investimentos. Finanças, projetos de investimento do UE e ajuda pequenas empresas por intermédio do Fundo Europeu de Investimentos. Central do Banco Europeu. É responsável pela política monetária e europeia. Provedor da Justiça Europeu. Investiga as queixas dos cidadãos sobre as más administrações das instituições e os órgãos da UE. Situa-se em Estrasburgo, França.
e foi criado em 1992 pela assinatura do Tratado de Maastricht. Atividade europeia, a proteção de dados, salvaguarda a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos. Eu não vou falar muito agora, não, porque depois vou falar só no final, tá? O grupo quer colocar mais alguma coisa? Não. Não? Guilherme, então, vou com vocês para a gente, então, depois fechar. Ok? Bom, Professora, o certo é o Anthony, outro, eu Ok. acho. Anthony chegou? Chegou. Aqui, professor. Ótimo. Anthony, você está faltando muitas aulas, hein? Quero você presente Ô, nas aulas. professora, o Ó, certo é o outro. Tem Oi? outro que tá com mais negócio. Mas vocês enviaram só esse aqui. Eu enviei 2, eu acho. Não, só O outro tem imagem. quando enviou, eu salvei só esse aqui. Se eu te enviar agora, você consegue abrir agora ou não? Se for rápido, sim. Se for rápido, eu consigo, porque já está aqui no WhatsApp conectado. Você consegue mandar logo? Manda lá, Meta. Enviei, já enviei. Viu? Espera aí que eu vou olhar. É mais por causa da capa, né? Ah, mano, sei lá. Aqui. Trabalho sobre. Tá. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se vai aqui, hein? Esse aqui. Esse? Peraí. É, esse daí. Então, vamos lá. Pronto? Pronto? Tudo certo? Sim, pode ir passando aí, por favor. Ai, travou aqui. É tu, Guilherme. Ok. A gente vai falar sobre a importância dos blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visam aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos, como o PIB, empregos multinacionais no país, poder de compra da população, entre outros. Blocos econômicos são grupos de nações que compartilham algumas medidas do intuito de desenvolver sistemas comerciais, políticos e sociais. As organizações governamentais se estabelecem para que almejam aumento na circulação de mercadorias, pessoais e capital. Pode passar, professor. O papel e a importância dos blocos econômicos são os seguintes. Os blocos econômicos tiveram um papel positivo no desenvolvimento do comércio internacional. Isso pode ser explicado com a ajuda dos seguintes pontos. Integração econômica. Os blocos econômicos resultam em integração econômica. E representa várias formas de integração econômica em uma região com SAARC, OPEP, ASEAN e UE, etc. Eles unificam diferentes economias independentes e aproximam as nações.
do comércio. A transferência gratuita de recursos ajuda a aumentar a produtividade dos países membros. Eles eliminam barreiras comerciais e incentivam o livre comércio. Isso aumenta as atividades de importação e exportação dos países membros, o que resulta no aumento das receitas comerciais. Os blocos econômicos são sólidos e eficientes para criar crescimento econômico sustentável. Eles são criados para incentivar os, par- os parceiros comerciais a comprar e vender mercadorias já fabricadas em seus países de origem. Também incentiva economias de escala, oportunidades de emprego. A produção e distribuição em larga escala levam a um aumento nas oportunidades de emprego direta e indiretamente. Isso resulta no aumento do nível de renda das pessoas, o que melhora o padrão de vida da economia. Eles tendem a aumentar a renda e nível de emprego dos países membros. É necessário capital para opor- gerar mais e mais oportunidades de emprego. Levam a livre transferência de recursos, como recursos naturais, humanos e de capital, que são utilizados de maneira ideal para criar oportunidades de emprego. Pode passar, professor. Espírito cooperativo. Os blocos econômicos levam à integração econômica, política e cultural dos países membros. Isso desenvolve um espírito de cooperação e coordenação entre as nações membros. Isso ajuda a manter as boas relações entre as nações membros. Competição. Os blocos econômicos resultam em um aumento da concorrência entre empresas de toda a região. Também facilita enfrentar a concorrência de maneira eficaz. Os blocos de negociação oferecem vantagem competitiva não apenas para as grandes empresas estabelecidas, mas também para a empresa emergente. Desenvolvimento da região. O bloco econômico desempenha um papel importante na contribuição ao desenvolvimento, industrialização e crescimento econômico de toda a região. Eles são uma maneira sólida e eficiente de criar crescimento econômico sustentável. Pode passar. Em setembro de 2000, em setembro de 2006, ao comentar a reunião do Grupo Mercado Comum que se realizara naquele mês em Brasília, o jornalista Sérgio Léo, do Valor Econômico, comentava: a burocracia tem suas vantagens, e uma delas é a falta de dúvidas existenciais. E quando se debate publicamente o risco de dissolução do Mercosul, as instâncias burocráticas do bloco continuarão funcionando com certa normalidade. Provavelmente não assistimos à dissolução do bloco, mas sem dúvida estamos longe de um período em que o otimismo quase generalizado com relação ao Mercosul justifica-se sem maiores explicações e as notícias dos jornais o reproduziam abundantemente. Quais as diferenças entre uma união aduaneira e uma zona de livre comércio? A integração deve melhorar o bem-estar social das sociedades integradas. Mas como integrar economias tão dispares como as da Alemanha e de Portugal, ou como as do Brasil e do Paraguai? Embora, em geral, a integração seja vista pelo cidadão comum como uma forma a ser buscada para que os países atinjam um bom padrão de inserção internacional. Obstáculos das mais diversas naturezas devem ser enfrentados, e os de natureza política não são os menores deles. Guilherme, Tá. No comércio internacional,
países fazem parceiros comerciais entre si, como objetivo de desenvolvimento de suas economias. E muitos deles se reúnem em blocos comerciais como a União Europeia. O primeiro passo para a criação do bloco foi dado em 1951, com apenas 5 países. Hoje, a União Europeia é considerada o mais desenvolvido dos blocos econômicos, por também ter parceiros políticos sociais entre os países e uma moeda única. O que é a União Europeia, né, a UE, é um bloco econômico e político europeu formado por 28 países, dos quais 19 utilizam o euro como moeda e formam assim a zona do euro. Os demais países possuem moeda própria, mas também têm vantagens em relações comerciais. A União Europeia também prevê a livre circulação de pessoas dentro do bloco. A União Europeia surgiu como economia na região. Assim, em 1958, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, o CEE, então constituída por Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Em 2002, foi implementada a moeda única no bloco, o euro. Dessa forma, os países deixaram de ter sua moeda própria para adotar o euro. Hoje, 19 países fazem parte da zona do euro. Pode passar, professor. Mais alguma coisa? Não, professora. Acho que é só isso mesmo. Só isso. Tá. Então, olha só. Vou fazer uma pergunta para o grupo e a turma, tá? Então, nós vimos ali blocos econômicos, não é isso? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer ao grupo: o que são blocos econômicos? Eles colocaram ali, falaram da União Europeia, e eu vou chegar lá. Mas primeiro eu preciso saber o que são blocos econômicos. E a União Europeia é... Você quer que eu leia o trecho aqui que fala? Não, só resume. É um grupo de países que se juntam assim, que tendem a aumentar as trocas comerciais. Eu vou pegar uma parte aqui, que visam aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos, como o PIB. Bom, então quando a gente fala ali de blocos comerciais, nós estamos falando de união, agrupamento de países que têm um objetivo, uma integração econômica, política e também social. Então, quando a gente coloca ali blocos econômicos, é um agrupamento de países que têm objetivos em comum, ok? Então, quais são os principais objetivos, então, desses blocos econômicos? O principal objetivo, então, desses blocos econômicos é o quê? A redução ou eliminação dos impostos que são cobrados nas mercadorias que serão importadas e serão também exportadas, tanto na importação quanto nas exportações, ou seja, a eliminação de tarifas nas transações comerciais dessas mercadorias que estão sendo compradas ou vendidas. Esses são os principais objetivos, porque a fim de obter um lucro maior. E quem participa, né, do bloco, né, tem mais vantagens em cima do produto que está sendo comercializado. Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês, ó. Qual o objetivo da formação da União Europeia? Alguns grupos, um grupo já colocou já. Você falou o ano e os países?
Qual o objetivo da União Europeia ali, da formação dessa União Europeia? Por que a União Europeia ela foi criada? Quem explicou sabe dizer. Para ter maior desenvolvimento. Tá, mas a partir de que surgiu a ideia, então, da formação desse bloco econômico? Foi por causa do euro? Foi porque não. O grupo que explicou sabe dizer. Professora, eu Criar um posso mercado falar, para mas eu acho, diminuir as tarifas? Pode? Claro que pode. eu acho que tá errado, mas foi lá com o fim da Segunda Guerra Mundial, aí eles queriam promover a paz, aí eles foram lá e criaram a União Europeia. Mas era só promover a paz? Não, eles queriam criar um mercado consumidor também. Então, a União Europeia ela surgiu justamente com essa ideia, tá? E ela surgiu após, realmente, não está errado, a União Europeia ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial e tinha como objetivo justamente, né, a promover a paz, além de promover a paz, também promover o quê? O desenvolvimento econômico do país, da região, uma vez que a gente viu que a Europa ela foi o palco das duas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, muitos países ali da Europa ficaram arrasados, né? Com quem? Com a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, né, tem um país americano que ajudou, lembra que nós estudamos lá atrás? Que ajudou economicamente alguns países da Europa a se reestruturar novamente. Esses países ficaram em dívida com ele. Quem é esse país que ajudou esses países europeus a se reestruturar? Vocês lembram? Estados Unidos. Isso mesmo, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos promoveu o desenvolvimento, a ajuda financeira, né, para esses países. Aí, o que aconteceu? A Europa, ela formou, então, esse bloco econômico e nós vimos que, antes de se chamar União Europeia, esse bloco ele passou por várias denominações. Qual foi a primeira denominação que ele recebeu? Quem lembra? Quem lembra? O CE? Não. Foi CE, não. Não, foi outro. Foi outro. Eu acho que é CEA, Não. alguma coisa assim. Não. Foi Benelux, tá? A primeira sigla do bloco econômico foi Benelux. Por quê? Um acordo, justamente. Nossa, por quê? Porque foi a sigla, né, dos países em que firmaram esse acordo. Quais são esses países? Vocês lembram? Ó, Benelux. Bélgica, Países Baixos. E o terceiro, Luxemburgo. Luxemburgo. Então, os três países que deram pontapé inicial para a formação desse bloco econômico foi, né, os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. Tá? Então, esses países se unindo, então, né, para haver uma cooperação econômica entre eles, aí outros, vendo o desenvolvimento deles, passaram, então, a integralizar esse novo bloco, que deixou de se formar, de se chamar Benelux, e passou por uma nova denominação, que foi o quê? A SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Né? Aí entrou quem? A França, a Itália, e aí foram integralizando ali a União Europeia.
Hoje a União Europeia, né, ela é chamada, então, né, de UE. Por que UE? União Europeia, onde são formados, então, por quantos países hoje integraliza a União Europeia? Quantos países formam a União Europeia hoje? Começou com 3 e hoje nós temos quantos países? 28 países. Desses 28 países, 19 praticamente utilizam o euro como moeda comum. Por que será que vários países dentro do bloco, eles utilizam o euro como moeda em comum? Porque diminui as tarifas alfandegárias? Porque diminui as tarifas alfandegárias? Será que é isso? Qual o objetivo de se ter uma moeda em comum? Não ter perca comerciais, né? Olha só, a nossa moeda é uma, dos Estados Unidos é outra, né? O dólar e o real. Se eu tiver que comprar uma mercadoria vindo dos Estados Unidos para cá, se eu comprar em dólar, eu vou pagar muito mais, porque o dólar hoje, ele está valendo muito mais do que o real. Não sei quanto que está o dólar hoje, né? Eu não consultei a tabela. Mas, assim, o dólar acaba elevando mais do que o real. Então, eu acabo pagando muito mais na mercadoria. Então, quando os países... Agora, se eles tivessem o real e nós tivéssemos real, seria o preço, o mesmo preço aqui seria lá. O mesmo de lá seria aqui no Brasil. Então, não teria o quê? Uma perca comercial. Então, por isso que muitos países ali, dentro da União Europeia, eles adotam o euro, para não haver essa perca comercial, né? Quando as pessoas viajam, a gente não, já falar gente, mas a tia nunca viajou para fora. Então, mas quando se viaja para o exterior, precisa fazer o quê? Trocar a moeda, né? Trocar o dinheiro. Tem casas de câmbio que troca o dinheiro. Você tem que trocar o seu real pela moeda deles, né? Então, assim, você vai com um montante e sai com outro, né? Justamente por isso. Então, por isso é essa adoção, de não haver percas comerciais entre eles. Tá ok? Até aí tá tudo certo? Ou tem alguma dúvida? Não. Tudo? Muito bem. E aí, então, nós vamos passar... Eu pedi que vocês fizessem uma atividade. Espera aí que eu vou olhar aqui para te se localizar. Fizesse uma atividade no livro, né, de acordo com os conteúdos que nós estamos estudando ali, ó. Então, a página 37, né, eu pedi que vocês fizessem, depois a página 39, né, e aí eu vou pedir que a gente faça, então, a correção dessas atividades quando a gente fala de população. Pegue o livro de vocês ali na página 37, para a gente voltar um pouquinho de população. Livro 2? É porque a gente está finalizando ele. Ah, ok. Na página 37 ali, então, eu tenho, olha, falando um pouquinho da população da Europa. Estima-se que existam aproximadamente 160 grupos culturais na Europa. A língua é uma das características que o distingue. A respeito dos 3 principais grupos linguísticos do continente europeu, preencha as lacunas do texto utilizando as palavras do quadro. As palavras são latinos. Pessoal, quem é que está aqui? Junim, sou apaixonado, é isso? Aham, tava escrito Eu vi isso. isso daí também. Oxi. Quem é essa pessoa? Palhaçada, professora. Já saiu. Tio Léo acho que tirou. O resto tá tudo certo. Luísa, Que página, professora? página 37. Ok. Então, vamos lá. Latinos, eslavos, gregos, germânicas, Rússia, oriental, Romênia e central. As línguas... O que vocês responderam ali?
Quais línguas? As línguas. Quais línguas? São faladas principalmente na parte. Vocês responderam essa atividade? Eu coloquei latinos. Quem colocou diferente? Vocês responderam. Entre Estamos no professor. horário, ok? Tá joia. Ô, tio Léo, acho que você viu, né? Você viu aquele nome estranho na aula? Não, não vi não. Entrei aqui agora. Então, aí quando eu perguntei assim, quem é que está? Juninho, sou apaixonado. Aí já saiu da aula. Até imaginei que talvez tinha sido você que tinha Mas tirado a chegou a aula. falar alguma Mas coisa, eu- atrapalhar em algum momento, Não, arriscar? não, Não, tranquilo. não, Tá, não eu não vi não, atrapalhou mas eu vou nada, não. ficar atento aqui, tá bom? Então Eu tá não vi jóia, não, tio Léo. mas Mas vou saiu ficar quando atento. eu Tranquilo. Então, quando eu perguntei, já saiu, tá bom? Ok. Gente, boa semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau. Ah,